sejam bem-vindos ao canal. Esse é o Resenhando com Gabi, eu sou a Andrea. Esse canal aqui vocês vão ver sobre séries, BLs e doramas. Eu vou trazer reviews e notícias de lançamentos, tudo que acontece nesse mundo que a gente ama tanto de séries, BLs e doramas. Bom, antes de tudo, se você veio indicado pelo YouTube, não esquece de deixar seu like aqui, que o like ajuda muito para que o YouTube indique o vídeo para mais pessoas. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma série que eu tava na expectativa, sim, minha expectativa tava aqui e ela veio e tá superando a minha expectativa, sim. É um BL novo da GMM que já tá aí no seu 5º episódio e eu já tava nessa expectativa, que é o novo BL da GMM que se chama Dangerous Romance Perigoso, ou Perigoso Romance, como vocês preferirem chamar. A estreia é protagonizado pelo Perth e pelo Shimon. Eu tava muito nessa expectativa, eu fico muito feliz que a GMM tenha feito séries e dado protagonismo tanto pro Fluke Gavin quanto pro Shimon, que eu sempre quis muito ver os dois como protagonistas em BLs, porque eu gosto deles dois, eu sou apaixonada por eles. Eu amei ver o Gavin em Be My Favorite com o Christie. Eu vou falar sobre isso no finalzinho desse vídeo pra vocês, o que eu achei da série um pouquinho. Eu vou só dar uma explicação. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo completo. Esse vídeo hoje pode ser um pouquinho mais longo, porque eu quero falar bem sobre a série, quero dar um pouquinho da minha opinião sobre Be My Favorite. Como vocês sabem, eu fiquei um bom tempo afastada do canal. Então, por enquanto, eu vou estar trazendo um vídeo por semana, porque a minha mãe está internada. Não se sabe ainda quando ela sairá do hospital. Então a minha programação aqui no canal não vai ser tão consistente como antes. Então eu vou estar trazendo um vídeo por semana, por enquanto, até ela sair do hospital. Eu tinha prometido pra vocês trazer um vídeo já semana passada, não deu, porque foi quando ela internou. Então essa semana eu tô trazendo esse vídeo pra vocês. Não vai ter edição que costumava ter os outros vídeos, mas eu vou tentar falar pra vocês o mais claro possível que eu achei da série, o que eu tô achando, que eu tô amando, na verdade, a série. Eu tô achando que Perigoso Romance tá muito bom, é uma série incrível, que a gente tem o Shimon como Cylon e a gente tem o Perth como o Kang. E eu sou sincera em falar pra vocês, todo mundo aqui que sabe, que já viu a playlist, vai estar até aqui, já viu na playlist minha, que tem sobre Love by Chance 2, eu peguei um ranço do Perth, um ranço extremo dele, eu sempre falei isso pra vocês. Então quando ele foi pra GMM, eu fiquei meio assim, ai meu Deus, meu ranço tá na GMM. E quando anunciou a série, eu fiquei na expectativa por causa do Shimon, que eu sou muito apaixonada pelo Shimon, muito mesmo. Eu já acompanho séries dele, várias séries, ele fez 17, ele fez Blacklist com o Nanon, e eu amo muito, ele sempre tá em séries, em BLs, em doramas, e eu gosto dele, eu gosto desse ator. Ele tá em School Ranger, então eu sou apaixonada por ele. Eu já tava nessa expectativa por ele ser o protagonista. E eu devo dizer pra vocês que a GMM conseguiu tirar o meu ranço do Perth. Olha isso, gente. Eu estou apaixonada por ele na série. Embora nos 2 primeiros episódios eu queria pegar ele pelo pescoço assim e esganar o personagem dele, porque o garoto que é... Como eu posso dizer? Ele é chato, ele é o cara que dá vontade de você esganar logo no começo. Ele é o típico valentão da escola, que ele realmente faz bullying com os amigos, com as pessoas que estudam ali, com os jovens, e ele pegou pra Cristo o amigo do Cylon. Ele tem essa coisa com ele, que é um dos melhores amigos dele, que ele tem 2 melhores amigos, e a gente sabe que o Cylon é bolsista junto com os amigos dele. Então essa é uma escola de gente rica. O Kang, ele é de uma família muito rica, então ele acha que ele pode fazer o que quer, que ele é dono da escola, porque muitos professores permitem que ele faça o que ele quer. Justamente pela influência que a família dele tem. Só que o pai dele também não dá uma educação decente pra ele. O pai dele simplesmente deixa ele fazer o que ele quer, porque o pai dele não acredita que o filho dele seja capaz de ser alguma coisa útil na vida. É isso que o pai dele faz. O pai dele sempre acha que o filho dele não precisa se esforçar para fazer nada, o filho dele não precisa fazer nada, só ir para a escola, estudar, não se esforçar muito, porque o dinheiro dele vai render e ele vai cuidar dos negócios do pai depois que ele se formar, então não precisa ele fazer muita coisa. Tipo assim, o meu filho é um filhinho de papai inútil que vai só substituir o meu cargo. É bem isso que ele trata o filho dele. O que é um grande erro na educação do filho dele, porque aí o filho dele começa a fazer coisas para chamar a atenção do pai. E ele tem uma avó, que é um amor de pessoa, uma pessoa, assim, uma avó perfeita, que graças a Deus tem ela pra estar ali dando uma influência boa pra esse menino, porque senão ele seria muito pior. E ela sempre tá ensinando ele o correto.
né? E na escola ele tem a fazer muito bullying com um amigo do Cylon. E aí um dia o Cylon vai ajudar um amigo dele e acaba que ele quer que o Cylon beije o amigo dele. E o Cylon, em vez de beijar o amigo dele, acaba beijando o Kang. E essa história se reflete para outras pessoas, porque o Cylon, ele é de uma família já humilde. O Cylon, ele mora com o irmão dele, só ele e o irmão dele. O irmão dele sempre tem muitas dívidas, porque o irmão dele é aquela pessoa que ele não, parece que ele não entende que a situação financeira deles não é uma situação favorável para ele querer fazer muitas dívidas, e ele faz. Então eles estão sempre tendo problema com a pessoa que o irmão dele deve dinheiro, que sempre quer receber, e sempre a dívida deles nunca acaba, né? E nisso eles acabam tendo problema, porque os caras ameaçam, vocês sabem disso, acabam acontecendo agressões. Então o Cylon é uma pessoa muito boa e o melhor aluno da escola. Então, na hora que o Kang pede pra que ele beije um amigo dele, em vez do Cylon beijar o amigo dele, ele beija o Kang. Ele mostra que quem manda é ele. E que ele, por mais que ele seja um bolsista, ninguém vai mandar na vida dele. Muito menos um filhinho de papai. E aí, algumas pessoas que tá ali filmando, ele consegue apagar. Só que do celular do amigo dele, o Kang não consegue apagar. E a mãe dele acha, a mãe desse amigo dele, e envia pra avó dele. Só que ele é tão sem vergonha que ele fala pra avó dele que ele fez isso pra humilhar ele. E como ela foi a patrocinadora da bolsa de estudo do Cylon, ele pede para que ela cancele o patrocínio. E ela vai na escola para fazer isso. Só que quando chega na escola, ela encontra a Pinfan. Acho que é assim que fala o nome dela, Pinfá. E a Pinfá, ela gosta... o Kang gosta da Pinfá. A Pinfá. Só que a Pinfá, ela gosta do Cylon. Se nota isso pelo jeito que ela tá sempre chamando ele para se aproximar dos dois. Ela sempre quer incluir ele em alguma coisa. Então já deu pra perceber isso e a gente teve a certeza nesse último episódio, no final do 5º episódio. Que eu até coloquei na comunidade aqui esse triângulo que partiu o meu coração, porque eu acho que o Kang, ele acha ainda que gosta dela, porque o pai dele tem essa ideia de que o filho dele vai construir uma família. Então na cabeça dele, ele acha que ela é a melhor escolha pra ele casar, mas não que ele seja apaixonado por ela. É o que eu acho, tá? Pelo que eu vejo... que é o que eu vejo pelas atitudes dele, até mesmo com o Cylon, ele sempre ele começa a se esforçar para que o Cylon fique perto dele e ele ajude o Cylon. Então eu vejo isso, que ele realmente está apaixonado pelo Cylon, mas ele ainda não quer aceitar isso, justamente pela expectativa que o pai dele tem de que o filho dele vai construir uma família. E é uma coisa assim, meio que você fala, para e pensa, cara, os pais têm que, de certa forma, parar de pôr suas expectativas nos filhos, né? Isso eu falo que é as suas frustrações. Porque eu acho que um filho não deve seguir os passos do pai só porque o pai quer. Se você é médico e o seu filho não quer ser médico, apoie o seu filho no que ele quer ser. Ele não é obrigado a ser médico porque você é médico, porque seu pai foi, porque seu bisavó foi, porque seu tataravô foi. Vocês, entendeu? Não tem que seguir essa linhagem da família. Desde que seu filho queira, é uma coisa. A partir do momento que seu filho não quer... Então, muitos pais colocam essa expectativa e esse peso em cima dos filhos. E quando é adolescente, é uma coisa que pesa muito. E isso pesa pro Kang, porque o pai dele tem essa expectativa. Por mais que ele ache que o filho dele é um inútil, porque é o jeito que ele demonstra achar que o filho dele é um inútil. Parece que o pai dele sempre acha isso, que o filho dele é um burro, que não tem inteligência e inútil. Na minha opinião, é isso que eu vejo. Por mais que ele ache isso, ele tem essa expectativa de que o filho dele vai assumir os negócios dele e vai casar com uma mulher e construir uma família e dar netos pra ele. Então isso é uma pressão que um adolescente, quando ele tá descobrindo a sua sexualidade, pesa muito pra ele. E aí a gente vai ver adultos crescerem frustrados por ter tido que casar com uma mulher, às vezes porque às vezes ele pode ser um bissexual ou um homossexual, e aí a pessoa cresce frustrada, não tem um casamento feliz, ou às vezes até tem, mas é aquela coisa assim que sempre tá faltando algo nele, e aí a gente vê depois de anos muitos casais, muitas famílias se dissolvendo, e pais assumindo a sua sexualidade depois de anos, já com filhos quase adultos ou filhos adolescentes, porque ele teve que se guardar por muito tempo. E aí você vê as pessoas ainda criticarem isso hoje em dia. E aí o que acontece com quem é exatamente isso. Ele tá nessa expectativa de ter um relacionamento com ela justamente para suprir e agradar essa vontade, essa expectativa que o pai dele tem de que o filho dele vai ter esse futuro certinho. A gente vê isso numa conversa que ele tem com o Cylon. A gente sabe disso porque ele conversa com o Cylon e ele deixa isso bem claro num dos episódios, que
no decorrer da série, nos 2 primeiros episódios, a gente já vê como que os dois começam a interagir bastante junto. Por quê? A avó do Kang vai na escola e aí pede pra falar com o Cylon e pede pra que ele peça desculpa pro Kang. Só que aí o Cylon fala pra ele assim que ele ia pedir desculpa, mas ele fala assim, desculpa por eu não conseguir me desculpar com ele, porque eu não estava errado. E eu acho que vocês deveriam educar ele melhor. Só que ela já sabia do que tinha acontecido. E aí ela fala que a bolsa dele não vai ser suspensa e que pelo contrário, que o neto dela que vai se desculpar com ele, o neto até se assusta. Ela fala, vai, pede desculpa. E ele pede desculpa meio que contra gosto, mas ele pede. E ela se assusta, e aí ela pede depois que eles saem dessa reunião com o diretor, porque aí ela ainda fala pro professor, pra diretora assim, que escola é essa que o professor tá vendo que o neto dela tá fazendo tudo isso, fazendo bullying na escola e os professores não fazem nada. Se o professor sabia disso, aí o professor tenta justificar que é coisa de adolescente, que eles são jovens, é brincadeira deles, é coisa de criança, que isso não é tão grave assim. Aí ela fala pra ele, pra diretora, que ela deveria ver melhor os professores que ela tem nessa escola, e ela diz que vai investigar isso. Então, dá pra ver ali que a avó dele tem realmente um senso de ensinar o neto dela a ser uma pessoa decente. E quando eles saem do escritório da diretora, ela fala pro Cylon se ele não quer ser o professor particular do Kang, que ele tá com as notas muito ruins. Ele fala primeiro que não dá agora, que ele tá cheio de trabalho, mas vai pensar. Consequentemente, esse vídeo acaba indo parar da mão de um dos pais de um aluno que ele é tutor, que ele ensina, e ela acaba cancelando as aulas, ele começa a perder alunos. Então ele acaba aceitando ser o professor do Kang, porque o Kang fica de certa forma meio que infernizando a vida dele, sim. Mas o Cylon, ele consegue se sair muito bem em muitas coisas. Quando ele tenta colocar que ele roubou o cartão de crédito dele de dentro do carro, quando ele leva o carro, que ele faz um bico no lavar rápido. O Cylon foi esperto de colocar no bolso dele. Então não teve como ele acusar ele de roubo. Então assim, ele mostra que inteligência às vezes é melhor do que força. E aí eles começam a ser tutor e aluno. E essa proximidade dos dois faz com que o Kang comece a ver a vida do Cylon não é fácil. Tanto que ele chega um dia, ele vê os capangas do cara que o irmão dele tá devendo, agredindo o Cylon, e ele ajuda ele. Ele até foi com uma arma pra tentar ameaçar o Cylon, pra assustar o Cylon pra voltar a dar aula pra ele, porque o Cylon não queria. Mas ele chega lá e ele acaba vendo que, na verdade, ele teve que ajudar ele. Quando chega lá, eles dois conversam, ele conversa com a avó dele, pra ele ser o tutor dele, ele aceita ser o tutor dele, ele dá aula pra ele, e o pai dele ainda fala, ele fala assim pro pai dele, pai, se eu tirar a nota e passar em todas as provas, você me dá uma moto grande, pra ver se o pai dele vai meio que, tipo assim, criar uma expectativa que o filho dele pode ser alguém. Mas o pai dele fala pra ele assim que sim. Só que no aniversário dele, antes mesmo de chegar, dele fazer as provas, o pai dele dá a moto pra ele sem ele precisar fazer a prova. E ele se sente frustrado. E ele fala pra ele que o pai dele nunca achou que ele seria alguém na vida. O pai dele nunca vai achar que ele serve pra alguma coisa. O pai dele acha que ele é um inútil. Por isso que o pai dele deu a moto pra ele. Porque, tipo assim, é só mais uma moto. Vou fazer a vontade dele, dar o que ele quer. O pai dele sempre fez tudo o que ele quis, porque o pai dele nunca ensinou ele a dar valor nas coisas. Então, ele acha que o pai dele realmente considera ele uma pessoa que não imprestável. E o jeito que o pai dele trata ele é bem isso mesmo. Ele sempre fala isso pra ele, ai filha, você só precisa estudar, vir pra casa, comer e descansar, não precisa se estressar. Ele fala isso, isso é muito novo ainda. Resumindo, ele tá criando um ser inútil, que não tem empatia por ninguém, que é egoísta no máximo, tá? E cruel, é o que ele tá fazendo, que é o jeito que o filho dele era no começo. E aí o Cylon fala pra ele assim, que já que ele não quer fazer isso pelo pai dele, que ele faça por ele, estude por ele. E ele estuda, só que a avó dele fala assim, que se ele não passar em todas as matérias pra provar pro pai dele que ele é bom, que ela vai trocar de tutor. E ele bomba nenhuma matéria. Ele tira F, e aí eles dois acabam se afastando, porque ele para de ser tutor dele. E com isso ele precisa trabalhar, o irmão dele acaba sofrendo um acidente, torce o pé, não consegue trabalhar, ele precisa de dinheiro. O cara que era o Beronha, que eu chamo ele de Beronha, lá no Star, vocês lembram de Star in Sky? Ele tá aqui, ele é o cara que o irmão dele deve. Ele fala pra ele assim, que eu esqueci o nome dele, gente, desculpa, deu branco, é que eu quis gravar esse vídeo de última hora pra vocês, eu nem ia gravar essa semana, mas eu quis gravar esse vídeo pra mim falar pra vocês o que eu tô achando da série, então tô com uns brancos na cabeça, porque eu tô com a cabeça muito cheia de preocupação.
E aí ele pegou e falou pra ele se ele não queria trabalhar, que o amigo dele, que ele precisa de uma pessoa que fale bem inglês para uns clientes dele. Ele fala, você tá me chamando pra ser acompanhante? Ele fala, é. E aí, a princípio, ele não aceita, mas ele acaba mudando de ideia e aceita. E bem no dia que ele tá no restaurante com um desses clientes, e o homem tá, assim, de certa forma eles não estão fazendo nada demais, mas é que pra cultura da Tailândia aquilo já é algo muito sério, né? O homem tá dando comida na boca dele, então aí já é uma intimidade. E aí ele passa a mão nas costas do Sailon, o Kang entra nesse restaurante com a Pinfá, e ela pergunta se ele tá fazendo isso. E aí ele chega, o homem vai no banheiro, ele pergunta pra ele o que ele tá fazendo ali, se é aluno, quem que é? Se é parente, ele fala que é um cliente. E aí ele entende o que tá acontecendo, que ele tá ali de acompanhante. Mas antes que vocês me perguntem se ele vendeu o corpo dele, não, gente. Até onde a gente vê ali, ele não vendeu o corpo dele, tá? Ele só vendeu a companhia dele ali pro almoço com o homem no momento. E aí a Pinfá, no final, na hora que ele tá saindo pra ir embora, ela pergunta se o Sailon não pode ser o tutor dela. E ele aceita. De tanto ela insistir, ele aceita. Porque ele não tá pegando, ele ainda não percebeu que ela tá gostando dele. E na verdade eu já desconfiava disso, mas eu tinha um pé meio assim. Eu fiquei pensando, será que ela gosta dele ou ela tá tentando juntar os dois porque ela percebeu que eles estão se gostando? Mas não, ela gosta do Sailon. Eu tive essa certeza no 5º episódio. E ela pega, o Kang chega em casa e ele fica pensando nisso, Ele pede pra avó dele chamar novamente o Sailon para ser o tutor dele e que o Sailon, e ela pague todas as dívidas do Sailon se ele conseguir entrar numa faculdade boa. E aí ela fala pra ele assim que tudo bem, que ela vai fazer isso e que fica feliz de ver que ele ama tanto assim o tutor dele. Ele, eu não amo ele. Ela, não tem problema, ele, não amo. Aí ela, não, mas não tem problema, então você tá insistindo por quê? Ele, eu desgosto dele, ele fala, eu só tô fazendo isso por pena pra ajudar ele. Ela, sei, ela já percebeu que ele tá apaixonado, que o neto dela tá apaixonado pelo Sailon. E ela vai falar com ele. A princípio o Sailon fica meio assim, porque ele já aceitou ser tutor da menina, mas ela fala que vai se resolver com ela se ele aceita. E ele aceita, só que dessa vez ela quer que ele seja tutor em tempo integral do neto dela. Então ela precisa que ele vá pra casa dela, morar lá com eles. Olha a ideia do Kang, gente, colocar ele pra morar com ele. E ele vai. Ele acaba aceitando. E aí a gente vê a interação dos dois, é muito legal. Eles jogam videogame junto, porque ele ensina tem aquela de realidade virtual, eles estudando. É muito bonitinho ver os dois juntos, gente. E os dois já têm uma ligação já de quando eles eram criança, porque antes da mãe do Kang morrer, ela deu carona pro Sailon. E ainda o Kang deu pra ele o guarda-chuva dele, que ele tinha 2 igual, que é um guarda-chuva que tem um negócio de catavento. Acho que é catavento que chama, tá, gente? Pra mim é catavento aquele negócio. E tanto que ele fala sobre isso, que o moinho de vento não pode funcionar sem o vento. Então o vento é muito importante. Então a temática da série é exatamente esse moinho de vento. Que pra mim aquilo é um catavento de qualquer jeito. Mas é moinho de vento que eles falam na série. E aí ele vai morar na casa dele e aí, coincidente, olha como o Kang é esperto, ele colocou ele num quarto em que os dois vão ter que compartilhar o mesmo banheiro. Tem até uma cena bem engraçada aqui, o Sailon tá escovando o dente e aí ele entra pra fazer xixi. Ele fala, ei, eu tô no banheiro. Aí ele fala, é só você não olhar, você tá vermelho, por quê? Aí ele, eu não tô vermelho, não olha. Aí ele pega e fala assim, já que você não tá vermelho, ele começa a fazer a seduzência dele. Ele tira a camisa, aí coloca do lado dele, ele já se assusta. Aí ele tira a calça, coloca do lado dele e fala pra ele, se você não tá com medo, então olha. E não tá vermelho, então olha pra mim. Aí ele vira ele tá com a mão no olho, assim, ele tira a mão dele e ele tá com o olho fechado. Aí ele pega e fala, abre o olho. Aí quando ele abre, ele tá de samba canção, né, gente? Aí ele fala pra ele assim, o que que é? Você quer que eu vou tomar banho, você quer ver? Então deixa eu tirar. Aí ele sai do banheiro correndo. Mas dá pra ver ali que ele tá tentando seduzir ele, mas eu ainda não sei porque ele tá insistindo com a Pinfá. Eu acho que é por causa do pai dele mesmo. E eles vão numa visita na faculdade pra ver quais as faculdades que eles querem seguir. O Sailon quer fazer engenharia porque ganha muito bem e ele pensa muito nessa questão financeira para poder dar uma estabilidade melhor para ele pro irmão dele. O irmão dele até o momento, gente, ele é uma pessoa muito boa, tá? Eu não vejo ele ser uma pessoa ruim. Mas eu acho ele responsável. Já que ele tem um irmão adolescente, eu acho ele responsável. E aí eles estão andando ali na faculdade, chegando lá, a Pinfá encontra a professora nova deles, que é uma nova professora bem jovem, que eu já achei que ela sentiu uma coisa por essa professora.
Eu acho que ela sentiu. E aí o Kang dá uma desculpa para que ela vá com o Cylon para mostrar a faculdade de engenharia para ele, e ele vai andar com a amiga dele. E aí chega lá, ele acaba pegando um bichinho, um dragão, não sei do que chama, como é que chama, dragão de alguma coisa, que ele coloca no ombro e suja a camisa dele. Então ele é obrigado a trocar de camisa. Eles dão uma camiseta pra ele que tá escrita assim, Open House, Open Heart. Abra seu coração, abra sua porta, abra sua casa, abra seu coração. Tá escrito na camiseta dele. E aí o Cylon fala que ficou bonita. Ele fala, então tem duas, ó. Aí ele fala, opa, camiseta de graça. E veste a camiseta. E os dois começam a fazer o tour pela faculdade juntos. Então eles passam um dia bem legal juntos, os dois. Ali você já fala, nossa, esses dois tá apaixonado, dá pra ver. Porque o Cylon já demonstra que tá sentindo alguma coisa por ele. O Kang também já demonstra sentir alguma coisa pelo Cylon. Você vê isso pela como ele se preocupa com o que o Cylon tá fazendo, com quem ele tá conversando. Quando ele tá fazendo a inscrição no formulário da faculdade, ele quer saber que faculdade ele vai fazer. Então ele quer saber das coisas dele. Ele sempre quer pegar o celular dele pra ver com quem ele tá falando. Ele tem isso de querer saber da vida do Cylon. Só que ele não percebeu que ele tá apaixonado. Isso já deu pra perceber, que ele não percebeu que ele está apaixonado. Então na cabeça dele ele ainda tem que ficar com a menina. E ela gosta do Cylon. E nessa faculdade eles seguem uma cultura, uma tradição da Coreia, que aí lá na Coreia tem a questão de você colocar um cadeado junto. Tem um lugar lá numa ponte, se eu não estou enganada, que você coloca o seu cadeado com a pessoa que você ama para o seu relacionamento durar a vida toda. Ou ter esse relacionamento com a pessoa. Ali na faculdade eles estão fazendo isso para você pôr na faculdade e você poder entrar naquela faculdade. Ou se você colocar junto com a pessoa que você gosta, você e aquela pessoa entrar junto na faculdade. Quando eles estão fazendo esse passeio durante o dia inteiro, se divertindo, tudo, à noitinha eles estão se despedindo. A Pinfa se despede deles e diz que vai embora primeiro. Aí, ou eles dois estão indo embora, o Kang fala que precisa fazer um negócio, que ele esqueceu. E eles tinham acabado de sair. O Cylon já estava triste porque o Kang deu pra ele um cadeado e ele viu que ele tava com dois. Então ele achou que ele ia pôr também junto com ele. Que ele achou que era uma bobagem. Ele falou que era uma bobagem no começo. Aí ele pega, o Cylon tá colocando o cadeado lá na grade pra poder entrar na faculdade. Ele vira e vê o Kang dando o cadeado pra Pinfa. Então o Cylon já fica triste ali. Na hora de ir embora, o Kang fala pra ele que ele precisa fazer umas coisas. E fala que vai voltar. E o Cylon vai embora. Só que ele não vai embora, ele volta e vê o Kang colocando o cadeado dele no cadeado da Pinfa. E aí quebra o coração. O primeiro coração partido que a gente tem é o do Cylon. E aí a gente vê a hora que o Cylon... Só que na hora que o Cylon ele não vê inteiro tudo que aconteceu. Ele vai embora, triste, de coração partido. Bem nessa hora o cadeado do Kang cai no chão, porque tipo assim, é o destino falando, você não vai ficar com ele, sai. Você não vai ficar com essa menina. Você tem que ficar com o Cylon. Parece que é bem isso que o destino quis dizer pra ele. Jogou o cadeado dele no chão assim. Ele abaixa pra pegar o cadeado. Quando ele vira, ele vê ela colocando o cadeado dela no cadeado do Cylon. E aí ele pergunta pra ela, desde quando? E aí ela fala, eu fui pega. Eu até disse que eu ia embora e agora eu fui pega. Você me descobriu. E acabou bem aí. A gente tem um pedacinho deles dois bebendo, o Kang falando pro Cylon que ele tá cansado, que é o dia de folga dele, que ele tem que fazer tudo que ele manda, então, senão ele vai voltar a estudar. E pede pra ele servir, pra dar pra ele a bebida na boca dele. É muito fofo os momentos dos dois. A minha expectativa é o que eu falei pra vocês. Minha expectativa era aqui, que essa série, por causa do Shimon, e ela ultrapassou a minha expectativa até o momento. Essa série tá vindo pra mim impecável. Eu realmente acho que a Pinfa, ela não vai ficar com o Kang, ela não gosta nem do Cylon nem do Kang. Eu acho que ela tá tendo um crush ali pela professora nova, eu senti isso. Até porque na abertura da série também tem elas duas junto, então eu acho que eles não ficam juntos, é óbvio que eles não ficam, né? Os protagonistas vão ficar junto. Eu tô amando a série. O personagem do Shimon, eu acho que é bem a cara do Shimon que a gente vê. O Shimon que a gente conhece. Ele é boca dura mesmo, ele respondão. Ele só segura muito ali na série, né? Só não colocaram os palavrões que ele costuma falar, mas ele é uma pessoa que ele solta muito palavrão. Ele não consegue segurar isso. Ele fala bastante palavrão. Se vocês acompanham ele nos programas em Safe House, se você acompanhou ele no School Ranger, então você vai ver que ele é um ator que ele não segura o palavrão na boca, sabe assim?
Até teve uma vez que o Off, que o Yugan ligou pro Shimon pra ele falar, dando umas dicas pra ele adivinhar qual é o nome do programa deles. E o Gun fala pra ele logo no começo, Shimon, já não fala palavrão que a gente tá ao vivo, tá? Não fala, porque a gente tá no ar. Porque ele fala palavrão, ele é tipo que ele solta mesmo, ele não se importa muito, não. Mas o personagem dele eu acho que é bem a cara do Shimon, eu acho que é por isso que ele tá tão à vontade nesse personagem. É que nem aconteceu com o Omi e com o Nanon. Eles pegaram dois personagens que são bem eles, bem o estilo deles. Então eles se sentiram à vontade nos personagens. E aqui eu acho que o Shimon tá muito à vontade. E vai me desculpar quem é muito, muito fã de Perch com o Saint, que eu não gosto do Saint, mas vai me desculpar quem é muito fã de Love by Chance, mas eu acho que o Perch aqui, ele se sente mais à vontade também. Eu vejo isso, a gente vê isso na interação dele com o Shimon em entrevistas, em fanmats, em reuniões, em apresentações, em eventos, em programas de TV. Eles dois têm uma química muito boa. Eu achei que a química do Shimon com o Perch é muito boa. A gente já tinha visto eles assim lá em Never Let Me Go, que eles dois fizeram um casal, mas aqui a gente pode acompanhar bem mais os dois juntos, então a gente consegue ver muito a química desses dois. Eles dois têm uma química entre eles muito boa, uma coisa assim gostosa de você ver. Eu fico ansiosa pra ver os próximos episódios, eu tô ansiosa pra ver como que vai ser agora que eles estão os três coração partido, como que eles vão fazer, porque agora o Cylon mora na casa dele, tem que se dar aula pra ele pra faculdade. E será que ele vai desistir de ser o tutor dele para poder se concentrar no estudo dele, para ele conseguir ir para a faculdade e estudar no exterior? Não dá para saber. O Kang ainda vai querer ficar perto do Cylon agora depois que descobriu que a Pinfa gosta dele? Então são perguntas que a gente fica meio assim, que essa semana a gente vai saber, né? Pelo menos um pouco. Eu tô gostando muito da série, gente. Eu acho que é uma série muito boa. Vocês podem achar que hoje eu não tô tão empolgada, mas é porque aquilo que eu falei pra vocês. Eu tô preocupada que a minha mãe tá internada. Mas assim, eu estou amando essa série. Vocês sabem que eu tô passando por um momento de depressão. Então eu tô fazendo tratamento. E sim, eu fiz planejamentos de acabar danificando o meu catéter. Automaticamente eu perderia minha vida. Então foi por isso que eu tive que parar o canal um tempo, porque eu cheguei a planejar como eu faria isso. Então a minha psicóloga, ela achou que eu realmente precisava passar na parte da psiquiatria, porque já estava num setor muito grave a partir do momento que eu comecei a planejar isso, fazer o planejamento. Então eu tô fazendo tratamento, tô tomando medicação, eu tive que me afastar do canal por causa disso. E aí eu não estava assistindo nada, então eu não assisti nada. Eu terminei de assistir Be My Favorite e parei e não assisti nada. Então eu não assistia séries novas, eu só assistia Be My Favorite porque eu já tinha começado a assistir ela, então eu quis terminar. Tanto, pra vocês terem uma ideia, que eu não tinha nem acompanhado a entrevista do Christie, em que ele falou, eu vi ver isso na entrevista dele falando depois sobre a série Be My Favorite, em que ele tinha medo de que ele ter assumido a sexualidade dele pudesse atrapalhar o primeiro protagonista do Fluke Gavin. Eu até fiquei, nossa, eu tô tão fora do mundo que eu não vi ele fazer isso, ele assumir isso. Então, pra vocês verem como eu tava bem tendo esse problema, eu vi depois, bem depois que o Brett já tinha saído da GMM, então vocês viram, aí foi quando eu comecei a ter me acordar assim, e aí começou essa série. Essa série do Shimon, que eu tava muito ansiosa pra assistir. E eu não tava mais assistindo série. Aí eu falei, eu vou assistir essa série. Tanto que eu não comecei a assistir ainda a Hidden Agenda, que é do Jong Kudu, que todo mundo sabe que eu sou apaixonada pelos dois. Eu vou começar a assistir a série, vou terminar de assistir esses episódios que já tem e vou trazer pra vocês a review, não nessa semana, agora na outra, sobre a série, o que eu acho dela, porque eu assisti um episódio, na verdade, pra não dizer que eu não assisti. E eu gostei do primeiro episódio, mas assim, tem várias séries que lançou com os personagens, com os atores que eu amo de paixão, e que eu parei de acompanhar, até programas deles no YouTube eu tinha parado de acompanhar. E aí eu falei assim, cara, como eu tô fora do mundo. E aí quando eu comecei a assistir a série dos meninos, essa Perigoso Romance, ela me voltou aquela coisa gostosa que eu tenho de assistir BL. Aquela ansiedade gostosa de que, ai, chega sexta-feira logo pra mim ver eles. Ai, eu não acredito, ai, que lindo esses dois juntos. Ai, que romântico, ai, meu Deus, ele beijou ele. Essa coisa, sabe? Ah, essa coisa de, ai, que vontade de pegar você, menino, de fazer isso com ele.
Então não tava tendo mais isso. Foi quando eu dei essa pausa no canal, porque eu já não estava tendo isso. Eu já tava começando a assistir uma série e parando de assistir a série, porque eu já não tava tendo mais aquela vontade. Então eu quase não assistia séries e nem televisão. E é uma coisa assim que na minha casa todo mundo achou estranho, porque eu sou uma coisa que eu sou viciada nos meus BLs. Eu passo 24 horas assistindo meus BLs e meus doramas. Na maioria das vezes, eu viro à noite assistindo séries, porque eu gosto muito, maratonando. Então, eu gosto muito de séries. E aí, de repente, eles viram que eu parei de fazer isso. Então, foi quando eu parei, e aí veio Perigoso Romance, que meio que me deu esse... novamente. E a minha psicóloga, que é psiquiatra, falou que eu deveria voltar aos poucos, fazer as coisas que eu gosto de pouco em pouco, para que eu volte à minha rotina. Então, eu ainda estou me adaptando à minha rotina, fazendo o meu cérebro entender que eu tenho que vencer isso, que não é bem assim. E se você me perguntar qual é a sensação que você sentia, Andréia, eu acho que é isso que vocês vão querer saber. Eu sentia a minha cabeça com buraco, eu sinto ainda, né? Essa minha cabeça fica com um buraco negro, é um buraco negro, que os meus pensamentos não conseguem se ficar fixado num lugar. Parece que eles são sugados por esse buraco negro, então automaticamente eu não consigo raciocinar tudo que eu preciso. Então eu não consigo me colocar todos os meus sentimentos de formas certas, sabe? Realocar os meus sentimentos para cada hora e para cada momento. Então todos eles explodem de uma vez só. São vários problemas que eu tive, várias coisas que vem acontecendo, não só meus problemas de saúde nesses 13 anos que vocês sabem que eu tenho lutado contra o lúpus. Então, vários traumas que já aconteceu comigo, fora o lúpus, que veio à tona de repente e isso fez com que a minha cabeça entrasse em curto. O meu emocional se desmoronasse. Aquele muro que eu construí pro meu emocional ficar ali bem seguro, cuidadinho, bem dentro daquela cápsula, ela quebrou. Então, meu emocional fez um blum, explodiu de uma vez. E aconteceu isso comigo. Então é por isso que eu tinha dado essa pausa no canal, pra mim poder me achar novamente, pra mim poder falar sobre as séries. Eu tinha que me encontrar novamente. E aí eu voltei a assistir, e eu comecei assistindo logo Perigoso Romance, que eu tava nessa ansiedade. E foi uma série assim que me surpreendeu positivamente. Eu tô amando essa série. Eu acho que é uma série que tá muito boa. Eu não tenho o que falar da série até o momento. É a velha história. Você vai, com certeza alguém vai comentar, mas gente, a gente sempre fala. É aquela velha história do valentão que muda e acaba se apaixonando pelo o cara bonzinho. É a clichê. Mas é um clichê que, de certa forma, bem feito, que a gente tá gostando. Eu acho que a GMM, ultimamente, ela anda fazendo BLs muito bons, tá? Ela vem fazendo BLs muito bons aí. E a gente tá gostando, e a gente tem gostado desses personagens que vêm aparecendo. E aí a gente tem vários casais novos que a gente ama, inclusive Shimon com Perth, é um casal que a gente já tá amando. E aí a gente teve agora o Christy com o Fluke Gavin, que a gente... Gente, eu amei a química deles dois. Eu sempre falei pra vocês que o Singto eu já tinha visto com outros atores e eu vi essa química deles, mas eu nunca tinha visto o Christy com outro ator fazendo um BL. E a química dele com o Gavin foi demais. Eu acho que a série foi uma série muito linda, muito fofa, gostosa de assistir. Ela saiu um pouquinho da novel, porque na novel a gente sabe que não tem a parte em que o Cauê tá entre a vida e a morte e tal. Mas aqui na série ficou muito bem colocado, eu achei legal a série. Eu gosto da série, eu achei essa série muito boa. E vocês também, eu acho que gostou bastante, porque a série teve uma repercussão muito boa. Não deixa de comentar aqui o que vocês estão achando de Perigoso Romance e o que vocês achou de Be My Favorite, eu quero saber a opinião de vocês. Então deixa aqui nos comentários. Mas Be My Favorite foi uma série que eu achei muito fofa e eu gostei. Eu achei que os dois trabalham muito bem. Eu vi algumas pessoas falando que não gostou, isso e aquilo, mas pra mim, na minha opinião, eu gostei. Assim como eu tô gostando de Perigoso Romance. E assim como eu sei que eu vou gostar de Hidden Agenda, que é do Jong Kuduk, porque eu vou ter que assistir, terminar de ver ela, porque é uma série que, assim, tá na minha playlist ali os episódios, mas eu ainda não parei pra assistir por causa que eu tô numa correria e vai e volta, e vai e volta. Então, por enquanto, eu vou trazer um vídeo por semana, já justamente pra mim poder me colocar novamente
na linha reta dos BLs. Eu assisti o que já foi lançado, eu assisti o que está sendo lançado, porque tá vindo séries novas aí, então vai lançando, eu tenho que assistir. Tem muito BL coreano que eu não assisti, tem muito tailandês, então tem muita coisa que eu não assisti ainda e não vou conseguir assistir tudo de uma vez. Então se vocês querem que eu fale de uma série específica, coloca nos comentários, que daí eu assisto ela e faço um vídeo pra vocês do que eu acho de tal série. Eu quero trazer pra vocês também a minha opinião do que eu achei da série que o Tom Holland faz. Não é uma série asiática, mas é que se chama Entre Estranhos. Eu quero falar pra vocês sobre essa série, indicar ela pra vocês. É uma série muito boa. A interpretação do Tom é muito boa nessa série. Vocês precisam assistir. Eu vou fazer um vídeo falando sobre essa série, que é baseada em fatos reais, essa série. Então é uma série muito boa. Eu não sabia que o Bright tinha saído da GMM, eu vim saber depois, que eu não estava entrando no Instagram, nas redes sociais, eu não estava acompanhando nada, gente. Sou sincera em falar pra vocês. Eu estava por fora de tudo, agora que eu vim me colocar no ar novamente. E aí eu vi isso, e aí eu fiquei com aquela sensação que eu acho que muitos fãs de Bright Win teve essa sensação também. Então não teremos mais um BL com Bright Win? Pelo visto não. Ele vai seguir a carreira de cantor. Assim como Nanon. Nanon quer se focar na carreira de cantor. Então ele não quer mais fazer fanservice. Então ele quer ficar só na parte de cantor. Então é uma coisa que são dois casais que partiu meu coração saber disso. Eu tô assim, em lágrimas até agora. Mas a gente sabe que Bright e Win continuam juntos, grudados, porque eles foram num concerto junto. E eu fiquei pensando, peraí, mas se ele já saiu da GMM, ele não precisa mais fazer fanservice. Ele não tem mais obrigação de contrato de fazer fanservice com o Win. Então, se ele quis ir com o Win, é porque os dois têm uma proximidade muito boa. Isso que é bom pra nós. Assim como o Chris e o Singto, eles ainda vão fazer concerto junto. A gente sabe que eles têm essa proximidade. Eles são amigos há mais de 15 anos. Então, são coisas assim que eu fiquei... E aí veio a notícia também que eu queria falar pra vocês. Pra gente continuar orando muito pelo Max, gente, de Max e Tu, que ele pausou a carreira dele. Ele pausou a carreira dele porque ele novamente foi diagnosticado com outro câncer. Agora é no estômago, se eu não estou enganado, no esôfago, uma coisa assim. E ele já tinha tido no intestino, a coisa que a gente não ficou sabendo, a gente não soube. Ele preferiu não compartilhar isso com os fãs para não deixar a gente preocupado. Então, ele passou por muita coisa, ele falou nessa entrevista. E aí ele contou isso, que ele estava dando essa pausa na carreira. E a nossa surpresa, pra mim, foi uma surpresa muito feliz ver que o Tu é tão amigo dele e tão apaixonado pela sua amizade com o Max, que ele decidiu pausar a carreira dele também pra cuidar do amigo dele. Então, assim, você vê que a relação dos dois transcende essa coisa de sexual. É um amor genuíno, tá? Eu falo que esses dois são alma gêmea um do outro, sim. E não precisa ser alma gêmea só no sentido amoroso. Eles são alma gêmeas no sentido de amizade, de afeto. Eles são isso, eles são uma alma gêmea de afeto. E aí eu fiquei muito triste de saber disso. Eu chorei muito quando eu vi ele falando sobre a situação dele. Chorei horrores de saber que o Max está passando por isso. E já comecei a orar e já fiquei muito triste de saber, porque assim, gente, a gente sabe que Max e Tu foi que fez a Tailândia ser conhecida internacionalmente como uma capital de BL, gente. Foi Max e Tu. Porque até Max e Tu surgir com Together With Me, Bad Romance e Together With Me Next Chapter, a gente não tinha ainda essa coisa da Tailândia ter essa abrangência em outros países internacionalmente, inclusive o Brasil, falando que ele, mostrando os BLs e as pessoas apaixonado pelos BLs tailandeses. A gente não tinha isso. Eles já faziam os BLs, lá na Tailândia já tinha muito sucesso, mas a gente não tinha ainda essa coisa de que, nossa, internacionalmente. Foi Max e Tu que fez a Tailândia sair da fronteira Tailândia e conhecer e se espalhar para o mundo. Então Max e Tu, eles são nossos reis dos BLs por causa disso. Eles abriram a porta para que nós, brasileiros e outros países, conhecessem os BLs tailandeses. Então, é uma coisa assim que a gente tem um carinho diferente por Max e Tu, a gente tem um apreço por eles. Assim como eu tenho por todos os atores que eu gosto, gente.
por todos esses atores que eu falo aqui no meu canal. Eu sou muito apaixonada por eles, eu torço muito por eles, eu choro muito quando algo acontece com eles. Então eu fico muito triste em saber que o Max está passando por isso, e eu peço para que vocês que são fãs orem muito e peça muita oração, eu passe muita positividade para que ele se cure e volte a fazer séries pra gente muito boas. Então, são coisas assim que faz a gente ficar triste de saber que tá acontecendo isso com eles, mas ele vai ficar bem, a gente sabe disso, que ele vai se recuperar, ele vai sair dessa e ele vai voltar a trabalhar, e a gente vai ver ele por muitos anos ainda aí fazendo série junto com o Tu. E antes de eu acabar esse vídeo, que eu falei pra vocês que hoje seria longo esse vídeo, eu queria falar pra vocês, brasileiros, que querem assistir o fanmatch, que é pela primeira vez na sua vida, e num fanmatch dos meninos da Tailândia, vai ter o fanmatch de First Call, no dia 3 de dezembro aqui no Brasil. Você vai, Andréia? Sinceramente, gente, eu não sei se eu vou conseguir ir. Porque é aquilo que eu falei pra vocês, a minha mãe tá internada, pode ser que ela comece a fazer hemodiálise, então ela vai ter que ficar muito tempo no hospital. Então eu não sei se eu vou ter como ir nesse fanmatch, que já me deixou com o coração partido. Mas quem puder ir, vamos em peso pra lá. Vão em peso pra lá, pra Tailândia entender que o Brasil tem uma força nessa audiência dos BLs. E a GMM, principalmente, trazer mais dos meninos pra cá. Porque esse é o primeiro fanmatch da GMM no Brasil. Tá? A gente já teve o Jeff, que veio esse tempo atrás, o Satur. A gente já teve o Tu, que veio pro Brasil. E a gente vai ter agora First Call. Então, se a GMM vê que rende bem pra eles trazer a fanmatch deles pro Brasil, vai vir fanmatch de Forte e de Mini, vai vir um fanmatch do Force Bok, que vocês gostam, vai vir, que a gente gosta, né? Vai vir um fanmatch de Jongduk, vai vir um fanmatch de Off Gun, vai vir um fanmatch de Tainil. Com certeza eles vão trazer esses fanmatch pro Brasil. Porque é uma coisa que lucra. A GMM, ela vê lucro. Então a gente tem que mostrar pra GMM que o Brasil dá lucro pra eles também. E assim a gente tem mais fanmatch aqui no Brasil. Eu fiquei de boca assim, ó. Eles vão estar no Brasil. Ai, meu Deus, eu preciso ver o First de perto. Eu preciso ver um fanmatch do First em São Paulo, gente. Eu sou apaixonada pelo First. Se eu vou fazer o possível pra ir, óbvio que eu vou fazer o possível. Se eu vou conseguir, já não sei. Que a gente não sabe o futuro, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente ainda tá em setembro e é em dezembro. Eu não sei o que vai acontecer até dezembro, então eu não posso afirmar pra vocês que eu vou com certeza. Mas o que eu vou fazer o possível pra ir, eu vou. Então eu queria falar isso pra vocês. São todas essas novidades que saiu. Deixa aqui nos comentários o que vocês achou de tudo isso que eu falei no vídeo hoje. O vídeo é mais longo, mas eu só quis trazer a minha carinha aqui só pra vocês lembrarem que eu não esqueci de vocês. E que eu tô aqui, eu vou voltar. Uma vez por semana eu vou trazer um vídeo pra vocês falando de uma série. Então escolham qual série vocês querem que eu fale, pra que eu possa ver e falar dessa série pra vocês. Então na próxima semana eu trago falando sobre OnlyFriends. Eu não tô gostando muito de OnlyFriends, não. Eu tinha muita expectativa com a série, mas a série não alcançou minhas expectativas. Já sou sincera em falar pra vocês. Se vocês estão gostando, já comentem aí, que daí eu falo delas semana que vem. Senão eu já nem falo, tá? Então, foi muito bom ver vocês novamente. Obrigado pelo apoio que vocês me dão aqui nos comentários. Eu vejo muitas mensagens positivas, muitas pessoas me desejando melhoras, muitas pessoas torcendo pra mim voltar, e muitas pessoas torcendo pela minha recuperação e a recuperação da minha mãe. Então, muito, muito obrigado, resenheiros. Sem vocês, meu canal não existiria. Então, muito obrigado. Um beijo pra vocês. Eu amo muito vocês. E a gente se vê na próxima semana eu trazendo uma review pra vocês, ou simplesmente comentando e fazendo uma crítica sobre a série que eu vou falar na semana. Certo, resenheiros? Um beijo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, se você ainda não tá inscrito, e ativar o sininho. Beijo, eu vejo vocês na próxima semana.